Vamos então passar hoje para a segunda verdade que está neste capítulo, o capítulo 10 de São João. Espero que se lembrem ainda das outras coisas que nós falamos. Jesus já disse que era o pão da vida. Jesus já disse que era a luz do mundo. Jesus já disse que era a porta. E de alguma maneira ligado com esta, Jesus diz também, conforme está registado no capítulo 10 do Evangelho de João, eu sou o bom pastor. Também esta é uma expressão linda, maravilhosa, que eu acredito nos irá fazer sentir um amor, uma gratidão enorme por Jesus. Porque esta ideia do pastor, este conceito do pastor, ela quer transmitir-nos o cuidado pleno de Deus por nós e para nós em todas as áreas da nossa vida física, material, emocional, etc. Ele é aquele que cuida de nós. Jesus apresenta-se como o bom pastor. O pastor é um tema que aparece várias vezes no Antigo Testamento, muitas dessas vezes com uma conotação negativa. Deus fala daqueles que deviam cuidar do seu povo como maus pastores. Há alturas da história de Israel, de facto, em que tanto os sacerdotes como os escribas, como aqueles que servem na casa de Deus, até o próprio rei, um líder por excelência, se afastam de Deus, se esquecem da sua lei, da sua palavra, não meditam nela, não a praticam, então não são bons pastores. Tudo o que eles fazem, na maioria das vezes, visa apenas, mais uma vez, os seus próprios interesses. No meio de todas estas más referências, temos, por um lado, a promessa de que viria um bom pastor, e Jesus está a reivindicar ser esse pastor, mas há também o Salmo 23. Este texto que, se calhar, provavelmente será o mais conhecido da Bíblia, das Escrituras. Muitas vezes aprendemos versículos soltos, sabemos dizê-los de cor, mas a grande maioria dos cristãos também sabe e conhece este Salmo 23. Nós chamamos-lhe o Salmo do Pastor. Quem o escreveu foi Davi. Davi, que na casa de seu pai, desde pequeno, porque era o filho mais novo, era aquele que também destoava um pouco dos outros, foi colocado um pouco à parte. Ele estava fora. Ele passava o seu tempo fora tomando conta dos rebanhos da família. Ele não era grande, forte, poderoso. Ele era uma figura simples, com aspecto gentil. Ele era... Ninguém veria nele um herói, alguém capaz de grandes feitos, mas ele era alguém que amava o seu rebanho, cuidava do seu rebanho. Era alguém que o defendia até com a vida. Quando veio o urso e quis levar uma ovelha, quando veio o leão e quis matar ovelhas, ele enfrentou esses animais, ele venceu-os, ele protegeu o seu rebanho. E, em certa fase da sua vida, num momento de reflexão, ele altera a sua posição e ele escreve. E ele diz, agora eu não sou pastor, agora eu sou ovelha. Mas eu também tenho um pastor que é o pastor por excelência. E ele começa a dizer, Deus, o Senhor, Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Então ele começa a ver que tudo aquilo que ele fazia em relação às suas ovelhas, de uma maneira muito maravilhosa, extraordinária, Deus fazia também em relação a ele. Deus levava-o a pastos verdes, Deus levava-o a águas tranquilas, isto é, Deus tinha cuidado dele na sua vida física, na sua vida emocional, Deus tinha lugares de descanso para ele, tinha lugares de proteção. Havia momentos em que os pastores tinham que se deslocar dentro da terra de Israel e então ele também sabe que há momentos difíceis, porque às vezes há momentos de mudança, de transformação na vida, há momentos de provas, lutas, dificuldades, mas ele diz que não tem medo. Tal como ele nesses momentos cuidava das ovelhas e as protegia, ele também sabe que o Senhor o protege, o consola, o ajuda
o guia e o guarda nesses momentos de transformação. Ele sabe que na vida há muitos inimigos, mas ele sabe que ele está protegido. O pastor dele é o maior, é o mais forte, é capaz. Ele não apenas está protegido, mas ele é digno de honra. O seu pastor é um pastor que cuida das suas ovelhas para elas estarem bonitas, para elas serem produtivas, para elas serem ovelhas felizes. Então ele diz que o Senhor faz isto. Protege dos inimigos e eleva-o perante os seus inimigos. Ele não é um derrotado, não é um pobre, não é um aflito. Ele é um vencedor. Alguém cheio de sorte, no sentido em que o seu pastor cuida dele. Depois ele diz que supre necessidades. Uma refeição, cabeça ungida, unção de Deus, óleo de Deus sobre a sua vida e a proteção todos os dias para habitar na casa do Pai por longos dias. Veja o que o salmista disse. E depois, mais adiante, e noutro contexto, ele diz que nós somos as ovelhas do seu pasto. Jesus traz todo esse exemplo, toda essa verdade, todo esse simbolismo para os dias atuais. E ele quer garantir a todos nós, em vez de ser eu a dizer eu tenho um bom pastor, é ele que me diz a mim, tem calma, não te preocupes, fica em paz, eu sou o bom pastor. O bom pastor que, de acordo com os versículos 11 e 14, o bom pastor é bom pastor porquê? Porque dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, o bom pastor é bom pastor porque ele conhece cada uma das suas ovelhas. Mas a coisa boa é que as suas ovelhas também o conhecem a ele. Ele chama-as pelo nome e elas respondem porque elas conhecem a sua voz. E neste caso em que temos um bom pastor, alguém que está desejoso de cuidar de nós, de nos manter bem e felizes, deve haver uma reciprocidade da nossa parte. Eu devo estar feliz com o meu pastor. Eu devo agradecer por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Eu devo entregar a ele aquilo que é a minha produção de vida. As ovelhas, é o leite, é a lã, é os filhotes que vêm. No nosso caso também o fruto. Mas iremos falar disto mais tarde, porque Jesus dedica um destes eu sou para falar precisamente do fruto da nossa vida. Então, ele é o bom pastor. Ele é aquele que é único a cuidar dos seus. E é muito interessante pensarmos nisto. Nós somos dele. No Antigo Testamento, nós conhecemos Israel. E quem era Israel? Ele foi o povo escolhido. Deus os escolheu desde o princípio. Deus escolheu uma linha, uma família, e vê-se isso quando estudamos as genealogias, e Deus se manifesta àquele povo, que são os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que vêm já desde Noé, que já tinham sido escolhidos, mas é sempre a mesma geração, a geração de Sete, a geração que vai depois até ao rei Davi, a geração que vai até Jesus. O povo de Israel, um povo santo, especial. O profeta Isaías diz acerca deles que eles eram escolhidos de Deus, eles eram uma propriedade privada e peculiar de Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, todas estas verdades continuam a ser enfatizadas na pessoa de Jesus. Agora, eu, tu, nós, a Igreja, não somos tanto o povo de Deus. Claro que somos povo de Deus, mas nós somos o povo de Jesus. Quando ele vai orar, e nós temos o relato dessa oração no capítulo 17 desse Evangelho, Jesus diz muito claramente, ele assume isto: aqueles que tu me deste, eu quero que, onde eu estiver, eles estejam. Aqueles que tu me deste,
Ele diz: Pai, quando eu estava aqui, eu era o pastor deles, eu tomava conta deles, mas agora eu vou para ti, então guarda-os em teu nome. E vemos a preocupação, o cuidado de Jesus por aqueles que são seus. O bom pastor cuida. O bom pastor entrega a quem pode fazer tão bem ou melhor do que ele. Quando eles estavam no campo, pelo menos é isto que se diz, naquele período do ano em que as ovelhas saíam dos apriscos físicos e iam passar alguns meses nos campos, nas montanhas, durante o tempo quente, claro, eles dizem que eles construíam apriscos temporários feitos com ramos, com aquilo que eles encontravam no campo, e que também esses tinham uma porta para as ovelhas entrarem e saírem. Mas não era uma porta forte, não era uma porta que pudesse proteger muito. Então diz-se que o pastor, que amava as suas ovelhas, que verdadeiramente se preocupava com elas, ele dormia à porta. Ele esticava-se ali à noite, à porta do aprisco, para que nenhum animal pudesse entrar. Ninguém pudesse ir para roubar, para matar, para ferir as suas ovelhas. O bom pastor cuida das ovelhas com a sua própria vida. E se hoje tu és o que és, eu sou o que sou, é porque ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele é a oferta gratuita de Deus para que nele e por ele nós possamos ter a vida eterna. Então é tão importante nós conhecermos o pastor. Nós amarmos o pastor. O pastor já fez o que tinha a fazer por nós. O pastor já morreu por nós. O pastor já nos levou para dentro do reino, para dentro desse aprisco, onde há pastagens, onde há água fresca, onde há proteção e segurança. Isto é importante para nós. Sabemos que nos dias de hoje, em que vivemos no meio de uma sociedade em que tantas coisas estão a acontecer e outras irão acontecer. Porque Jesus diz claramente que à medida que a sua vinda se aproximasse, nós iríamos saber que isso iria acontecer, porque muitas coisas terríveis iriam acontecer sobre a terra. Claro que sempre houve todas as coisas que Jesus falou e a que se chamam os sinais da sua vinda, essas coisas sempre existiram ao longo dos tempos. Mas, pela maneira como Jesus falou, nós percebemos que iria haver um tempo em que todas essas coisas iriam acontecer de uma forma muito forte, numa dimensão e num grau muito maior do que em qualquer outra altura da história. Ele disse que iriam haver guerras, que iriam haver problemas no mundo físico. Ele falou de terremotos, e nós vemos o incremento do número de terremotos nestes dias. Ele falou de fomes, pestilências. Ele falou de pestes que iriam atingir a Terra. Estamos a viver, sem dúvida, nessa situação. Não quero entrar em escatologia, mas basta olharmos à nossa volta, vermos tudo o que se passa. Demais, ele ainda falou de sinais que iriam acontecer dentro da sua igreja. Ele falou do amor a esfriar, dos cristãos a traírem-se uns aos outros, a abandonarem-se, a darem ouvidos a falsas doutrinas, a espíritos enganadores. Tudo isso está ligado a estes últimos tempos. E então, às vezes, nós temos medo. Pensamos, mas quem é que pode salvar-se? Quem consegue resistir até ao fim? Quem consegue chegar à casa do Pai? Porque a qualquer momento podemos ser apanhados por alguma destas coisas que nos vai destruir. Não, não pode. Porque nós, porque somos ovelhas do seu pasto, estamos debaixo da proteção do bom pastor. Ele é o Todo-Poderoso. Não quer dizer que não vai haver lutas, problemas e dificuldades. Ele disse que sim. Mas ele também disse, tem bom ânimo, tem calma, tem tranquilidade. Eu já venci o mundo por ti. Então, eu agora não vivo em derrota, em fraqueza, eu vivo em vitória. Ainda quando há momentos difíceis, quando há lutas, provas e dificuldades, sem dúvida. Mas eu nunca estou derrotado. Porque os filhos de Deus não são derrotados, não são destruídos, eles são vitoriosos. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que o pastor ganhou é a nossa vitória. Ele ama-nos
a um ponto que deu a sua vida. E se nós continuássemos a ler este capítulo 10, para lá depois de quando Jesus começa a falar de uma forma já não tão figurada, ele começa a dizer quem ele é, volta a reafirmar a sua relação com Deus, a sua divindade, e fala nas obras que ele faz, nas obras que o Pai mandou fazer e que ele está a fazer. E a coisa maravilhosa é que ele não apenas fez, ele continua hoje a fazer. Quer isto dizer que hoje ele continua a cuidar da nossa provisão, da nossa proteção, continua a dar-nos honra mesmo no meio das lutas, das dificuldades. Quando o diabo se levanta e quer fazer, sei lá, 30 por uma linha, Jesus está lá para destruir, para dizer, para, chega. Aprendemos na história de Jó que o diabo não ama os filhos de Deus, que o diabo fica furioso com os filhos de Deus, mas ele não pode atacá-los nem ir mais além daquilo que Deus permite. E o bom pastor não permitirá que nós sejamos destruídos, que a nossa esperança se perca de maneira nenhuma. Ele responsabilizou-se. Ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Por outras palavras, eis que eu estarei convosco cada passo da caminhada. Eu sou o pastor que vos levo. Vocês agora pertencem ao meu rebanho e eu comprometo-me convosco em fazer chegar-vos à casa do Pai. Onde está o rebanho? Está no aprisco. Como entramos no aprisco? Pela porta, que é Jesus. Quem cuida de nós agora até ao fim da nossa caminhada? Jesus, o bom pastor, o Deus eterno que está conosco. Aquele que deu, segundo ele mesmo diz neste capítulo, a sua vida por nós. Ele deu, ninguém atirou. Ele não foi preso e ficou impotente e depois mataram-no. Não, ele deixou-se prender, ele foi voluntariamente até à cruz, por causa do seu grande amor, ele ali morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. O pastor não está morto, ele está vivo e vivo para todo sempre. E este é um motivo de alegria, de felicidade para nós. O meu desejo é que Jesus possa ser o seu pastor, que em cada dia, em cada situação, você veja Cristo consigo na sua vida, guardando, abençoando, guiando, até ao dia em que nos fará chegar à casa do Pai.